Bom dia, meninas. Bom dia você que está ligadinha na Desterro FM, em nossas lives. Hoje, dia de novena de Nossa Senhora do Desterro. Domingo cedo, maravilhoso. Você que nos acompanhou neste momento na Santa Missa e está conosco agora no nosso bate-papo de hoje com o nosso convidado mais que especial, o Padre Joãozinho. É ele que é professor, teólogo, aqui na Faculdade de Teologia da Deonianos, aqui de Taubaté. Bom dia, padre. Tudo bem, Kelly, todos os nossos ouvintes aí da Rádio Desterro. Tudo ótimo, agora ficou maravilhoso com a sua presença. É muito bom ter o Senhor conosco. Seja muito bem-vindo na nossa novena de Nossa Senhora do Desterro. Padre, hoje o nosso tema sobre toda a novena de Nossa Senhora do Desterro é em torno do nome do Senhor Jesus, mas uma pessoa mais que não poderia faltar na vida do Senhor Jesus, na nossa vida, é Maria. Padre, fala para nós um pouquinho sobre esses tempos difíceis de pandemia, o que nós devemos, o que nós podemos aprender com Nossa Senhora. Olha, eu estava refletindo sobre a mística da travessia, mas também sobre a dimensão do desterro na vida de Maria. Você sabe que eu sou de uma terra, um pouquinho para baixo do Paraná, que é Santa Catarina, onde nós temos uma capital que hoje se chama Florianópolis, infelizmente, né? Mas que originalmente elas tinham um nome Ilha do Desterro, não é? E isso para nós sempre foi um nome muito feio, não é? Desterro era um nome feio. Eu nasci ouvindo esse nome na escola, se dizia, graças a Deus se mudou para Florianópolis, é muito mais bonito, porque Desterro era a Ilha dos Degredados, era praticamente um presídio, né? Onde pessoas malquistas pela sociedade eram colocadas numa espécie de presídio. Então, a ilha do Desterro era isso. Mas depois eu fui descobrindo que tinha a ver também com Nossa Senhora do Desterro, né? E nessas minhas andanças pelo Brasil, eu ingenuamente pensava assim: bom, tem padroeira para tudo. Tem padroeira Nossa Senhora da Saúde, tem Nossa Senhora dos Remédios, tem Nossa Senhora Auxiliadora, Nossa Senhora Aparecida, né? Nossa Senhora de Lourdes, mas tem alguns títulos que eu acho assim um pouco estranhos. Nossa Senhora do Desterro ninguém vai querer, não é? Porque imagina, até que eu cheguei numa cidade onde a padroeira era Nossa Senhora do Desterro e me pediram para pregar sobre Nossa Senhora do Desterro. E, e foi então que eu percebi que Maria é a mulher do desterro. Veja, vou dar só alguns exemplos. Maria nasceu ali dos seus pais, Joaquim e Ana, e muito cedo já teve que ir para o templo, por causa de uma promessa que os pais tinham feito, que não vem ao caso contar toda a história, mas ela fica até os 13 anos sendo cuidada pelo templo, pelos sacerdotes do templo de Jerusalém. Então ela foi desterrada da sua casa, não é? Como criança ainda, com 3 anos, ela sai de casa. Imagina isso, eu saí de casa com 11 anos para ir para o seminário. É um desterro. Saí de Brusque e fui para Rio Negrinho, em Santa Catarina, não é? Foi um desterro. Quem já teve assim, a dificuldade de sair de sua terra e ir para uma outra terra sabe o que significa isso. A dificuldade do clima, da cultura, ser desterrado é sempre uma dificuldade. Né? Mesmo uma planta, né, quando a gente tira de uma terra e põe em outra terra, ela sofre, às vezes até morre. Então, todo desterro é um desafio. Mas depois Maria, quando é, vai morar com José, não é? Que ela se torna noiva de José, ela sai dos arredores de Jerusalém e vai para Nazaré, que era o interior. Então ela era uma menina da capital. Às vezes a gente não se dá conta disso, né? Maria morava na capital, em Jerusalém, e com 13, 14 anos, ela vai para o interior, para Nazaré, né? E esse foi um segundo desterro. Depois, quando ela recebe o anúncio do anjo,
ela vai visitar a prima em Aincarim, é outro desterro. E quando ela vai ter o neném, não dá para ter em casa. E ela acaba tendo lá nos arredores da capital, em Belém, perto de Jerusalém. Então, outro desterro. E todo mundo aí, então, imaginava, agora acabou, vamos para Nazaré e vamos viver tranquilo, cuidar do nosso filho, cuja promessa é que ele será o Filho do Altíssimo. Seu nome, né, o nome de Jesus será, seu nome será Salvador, Jesus, Yeshua. Mas no meio da noite o José tem um sonho, aliás, um pesadelo, que o Herodes queria matar o menino, e então ele leva o menino, ele nem espera amanhecer, ele de noite mesmo levanta e pega Maria e o menino e vai para o Egito. Então esse é o grande desterro. E fica lá até a morte de Herodes. E depois ele volta do Egito com Jesus, como o povo de Deus, que também foi desterrado do Egito para a terra prometida. Depois foi para o exílio da Babilônia. Então, na Bíblia, nós temos uma série de desterros. E na devoção mariana, a gente reza isso na Salve Rainha, né? E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Então, nós também temos aqui um desterro. A vida é feita de desterros, não é? Nós não temos aqui morada permanente, esperamos o céu, aonde será realmente a nossa pátria. Nós aqui estamos desterrados. Só que nesse tempo de pandemia, essa travessia se torna muito mais viva, porque a qualquer momento, não é, nós podemos ter a notícia, estou com o corona. Nós enterramos um colega sacerdote semana passada, aqui em Taubaté, por conta do coronavírus, não é? E ele era cheio, apesar de ter uma certa idade, quase 70 anos, era cheio de vitalidade, não é? Cheio de vida. E há pessoas de 40 anos, de 35 anos, não é? Então, quando uma pandemia chega, a gente toma consciência da travessia em que nós estamos, que essa terra acaba logo. E aí Maria vem e nos ensina com a Ave Maria também. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Não é? Então, pedir a Maria que nos ajude nessa travessia é muito importante. O Papa Francisco, em maio, foi em abril, ele mandou uma carta para o mundo inteiro pedindo que a gente rezasse o terço, não é? Pedindo pelo fim da pandemia, e nós lembramos daquela cena dele naquela tarde chuvosa de Roma, subindo diante da imagem de Maria, pedindo pelo fim da pandemia. Nós precisamos rezar, eu rezo todo dia, às 5 da tarde, nas minhas redes, pela internet, o Santo Terço, né? Pedindo com Maria pelo fim da pandemia. E nessa carta, ele pede que a gente reze a seguinte oração, que é a oração mais antiga que se tem notícia que se criou sobre Maria. É a seguinte: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas na hora da provação, mas livrai-nos de todo perigo, ó Virgem gloriosa e bendita. Esta é a oração da travessia. E aí, se você começar a pensar, no tempo da travessia, e a pandemia é um tempo de travessia, a gente só pode manter acesa a chama da esperança se a gente tem uma terra da promessa, aonde a gente quer chegar. E Maria tinha isso, e José tinha isso, e a Sagrada Família tinha isso. A terra prometida, não é? Na verdade, ninguém pode viver sem um céu na sua vida. E quando a gente perde esse horizonte de esperança, esse sentido para a vida, nós vamos ficando desanimados. Por isso que muita gente, durante a pandemia, até às vezes perde a esperança. Fé é muito importante. E aí a mística do desterro é fundamental. Por exemplo, Moisés viu que no Egito eles estavam sendo oprimidos. Então Deus diz: pega o meu povo, desterra o meu povo e leva pelo deserto 40 anos até a terra prometida. E aí, quando estava para atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto, não sei se você lembra, lá no capítulo 13 do livro do Êxodo, tem uma turma atrás de Moisés dizendo: isso não vai dar certo.
você nos trouxe aqui para fazer morrer. Lá, aí, depois que atravessou o Mar Vermelho, no deserto, quando começou a faltar alimento, eles diziam assim, melhor era lá no Egito, pelo menos tinha cebola. Aí começaram a chorar as cebolas do Egito. Sempre tem alguém para reclamar. Não vai dar certo, né? Isso aqui não está certo. Então, Maria nos ensina a manter o amor e o humor durante o tempo da travessia, mas principalmente manter a fé e a esperança, né? Quem sabe para onde vai, não desanima. Então, quando a gente tem a mística do desterro, e aqui nós estamos na Rádio do Desterro, a mística do desterro é a mística do provisório, é saber que isso daqui não é definitivo, não é? Que esta rádio não é definitiva, que esta paróquia não é definitiva, aliás, que esta carne não é definitiva, né? Mas nós acreditamos que, assim como Maria foi para junto de Deus, nós temos o dogma da Assunção, também nós iremos para junto de Deus. E essa é a esperança que conforta o nosso coração. Interessante. Quando Jesus começou a falar sobre essas coisas da travessia, muitos foram embora. Preferiam milagres e prodígios. E então, Jesus disse para eles, vocês também querem ir embora? E aí Pedro disse, Senhor, a quem iríamos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Só o Senhor nos fala do céu. Então, eles até seguiram Jesus, mas meio assim, onde é que ele vai nos levar? E foi então que no meio da travessia, do sucesso ali da Galileia para o aparente fracasso da cruz, né? Foi ali que Jesus subiu com os 3 para o Monte Tabor, Pedro, Tiago e João, e transfigurou-se à vista deles. Então, sempre existe no meio da travessia, no meio do desterro, sempre existe um oásis, sempre existe uma fonte, né? Então, a mística do desterro não é apenas a mística do deserto, é também saber que nós vivemos num deserto e um dia chegaremos ao céu, à terra prometida. Mas a mística do desterro é a mística do céu na terra. Aí você vai me perguntar, Padre Joãozinho, existe um céu na terra? Claro, Jesus abriu o céu. Aliás, o céu se abriu no dia do seu batismo, né? Está lá. Jesus olhou e viu o céu aberto e o Pai dizendo, este é meu filho muito amado. A mesma voz no céu, e o mesmo céu aberto no Monte Tabor. Este é meu filho muito amado. Então, o céu se abre quando a gente está no deserto. E a pessoa que tem a mística da travessia, a mística do desterro, de Nossa Senhora do Desterro, ela não desanima nesse momento, porque ela encontra uma fonte até no meio das pedras, ela encontra uma fonte até no lugar mais árido. Eu tenho a sensação de que algumas pessoas vão encontrar a salvação num leito de hospital na hora da morte, quando está sofrendo do coronavírus, né? Eu já vi histórias muito bonitas de pessoas que na dor encontraram o sentido do amor. Então, se não se converte pelo amor, às vezes se converte pela dor. Uma coisa é certa, quando nós estamos no desterro, a gente aprende muitas coisas. Por exemplo, quando eu estou no meio da luz, eu não vejo as estrelas, né? Quando eu estou na claridade de uma cidade, eu olho para o céu e não vejo nada mais do que um céu escuro. Agora, quando eu estou lá no meio do mato, no interior mesmo, e eu olho para o céu, eu vejo as estrelas. Então, é preciso estar no deserto para ver as estrelas. E quando a gente vive o deserto de uma pandemia, a gente começa a encontrar coisas essenciais. Muita gente dizia assim, eu não conversava mais com a minha esposa, mas depois desse tempo de pandemia, a gente ficou tanto tempo junto, olha, eu já nem lembrava mais como era estar na aula com meu filho, eu só dizia para ele, vai estudar, vai, agora eu tenho que estudar com ele, isso mudou.
Então, são estrelas no deserto, são estrelas na noite. Então, são essas lições que Nossa Senhora do Desterro nos ensina. Não reclamar, sabe? Eu traduzi um livro agora de um psicólogo italiano chamado Salvo Noé, em que ele colocou como título Proibido Reclamar. E o título é estranho, mas é isso aí mesmo. E o Papa Francisco gostou tanto do livro que fez a apresentação da segunda edição, e na apresentação ele diz o seguinte: aqueles discípulos de Emaús estavam reclamando tanto no caminho que ficaram cegos e não conseguiram ver que quem estava do lado dele era Jesus ressuscitado. Então, às vezes, está acontecendo um milagre do lado da gente, mas a gente está tão ocupado em reclamar que não consegue ver anjos. Maria, Padre. Nossa Senhora, viu anjos, né? E por Hum. isso conseguiu fazer todas as suas travessias. Seria porque tudo que é novo, tudo que é novidade assusta também, por isso que muitas vezes nós não vemos esse oásis atrás do desterro que há na nossa vida? Tem a novidade, claro que tem que se abrir ao novo, não é? Mas também tem a fé, porque a fé, segundo São Paulo, é uma visão, não é? Então, quando nós não vivemos da fé, nós somos cegos, né, na verdade. Então, quando a gente está no dia a dia normal, né, que tem comida na mesa, que tem o trabalho, você vive no cotidiano e vai levando, né, você acaba até esquecendo da fé. Mas, quando cai num hospital, ou quando tem uma doença na família, aí as pessoas começam a pensar: puxa vida, eu preciso rezar mais, né? Tem gente que só lembra disso na hora da dor. Então aí ele vai recuperar a fé, né? E então por isso que o tempo da pandemia traz um monte de riscos e um monte de problemas, mas também tem uma série de oportunidades, né? Mas desde que a gente se abra ao novo, como você diz, e o novo é a fé. Isso é maravilhoso, né? Porque igual o senhor falou, né? Há um oásis atrás de todo esse desterro. E Deus, ele prepara o melhor para cada um de nós, né, padre? Às vezes é difícil você acreditar que naquela situação que está vivendo existe algo de bom, não é? Mas eu sempre gosto de lembrar aquela experiência do menino que que está vendo a avó fazer tricô e, e ele vê um emaranhado de fios porque ele tá ali brincando no tapete e a avó sentada na cadeira de balanço. Mas, de repente, a avó pega ele no colo e diz: olha aqui. E quando ele olha de cima para baixo, ele vê que ela está fazendo uma blusa. Daí ele entende que a avó está fazendo uma blusa para ele. Eu acredito que muitas coisas e dificuldades deste desterro nós só vamos entender no céu, não é? Quando estivermos no colo de Deus, na cadeira de balanço, não é? E que Deus nos pegar no colo e dizer. Agora, quando a gente vive uma situação como essa, em que você está num hospital, diante de uma iminente morte, né? Então você morre por antecipação e você já fica no colo de Deus, né? Mas por que esperar essa situação dramática? Porque vamos dar um exemplo bem ruim, né? E até medíocre. Aquele jovem sempre quis uma moto de presente. Aos 16 anos, ele pedia a moto e o pai não dava, porque não tinha dinheiro. Aos 17 anos, o pai não deu a moto, porque disse que ele era de menor. Aos 17 anos, ele fez aniversário, 18. E o pai ainda não deu a moto, porque disse que não era a hora. Mas ele insistiu tanto, e de repente, o pai ganhou na loteria.
e ganhou um dinheirão. E todo mundo disse, agora sim esse homem recebeu o maior bem, né? Ganhou 1 milhão na loteria. Aí o filho chega para ele e diz, agora o senhor não tem mais desculpa, tem que me dar a moto. E é com essa moto que o filho vai se acidentar e morrer. A história é trágica, mas depois da morte, morre também o pai, e morre a mãe, e vão para o céu. E chegam no céu, se encontram com o filho, e se encontram com Maria, Nossa Senhora do Desterro. E aí ela conversando com eles, né, fala, olha, quando vocês estavam lá na terra, no desterro, vocês achavam que ganhar na loteria era um grande bem. Aí o pai logo diz, não, foi a pior coisa da minha vida, porque com o dinheiro da loteria comprei a moto que tirou meu filho. Ou seja, quando a gente olha de baixo para cima, da terra para o céu, ganhar na loteria é ótimo, não é? Mas olhando de cima para baixo, o que é bom pode ser ruim. E aquilo que é ruim pode ser bom, né? Vou dar um outro exemplo ruim. Algumas pessoas perguntam assim, o que é pior, morrer de câncer ou de infarto? Ah, é muito pior de câncer, a pessoa sofre mais. Aí a pessoa inverte. O que é melhor? Morrer de um jeito que dá tempo de se converter ou morrer de um jeito que não dá tempo de se converter? A pessoa, não, eu quero morrer de um jeito que dá para se converter. Ah, então, morrer de câncer, você vive o purgatório na terra e vai direto para o céu. A pessoa diz, não tinha pensado nisso. Então vá para o céu antes de morrer e olhe de lá para a terra que você vai mudar de perspectiva. Como aqueles discípulos que foram levados ao Monte Tabor e Jesus abriu o céu por antecipação, né? Aí eles viram o céu aberto e Jesus conversando com Elias, e quando Pedro chegou bem perto dali, ele escutou que Jesus estava conversando com Moisés e Elias sobre que morte ele haveria de morrer. Ou seja, olhando do céu para a terra, Jesus estava vendo sua paixão, não como uma tragédia, de um julgamento injusto que o matou um inocente, né? Um inocente foi condenado e morto. Qualquer pessoa que diz, que revoltante, mas Jesus olhando de cima para baixo diz assim, esta ponte não é um instrumento de martírio, esta cruz não é um instrumento de martírio, mas é uma ponte de salvação. Então, Jesus diz assim, quem quer ganhar a vida vai perder, quem aceita perder vai ganhar. Então, a mística do desterro, ela é assim, né? Ela nos ajuda a viver o céu por antecipação e entender que até nas lágrimas da terra nós podemos encontrar a salvação. Padre, maravilhosa essa nossa conversa. Eu ficaria aqui com o senhor o dia inteiro hoje conversando sobre isso, mas o nosso tempo já está acabando. Gostaria de ver com o senhor se o senhor gostaria de colocar mais alguma consideração ao nosso ouvinte, ao nosso telespectador que está conosco agora, nesse momento. Só dizer que seja dedicado, seja devoto, devoto é uma pessoa dedicada, né? Seja devoto de Nossa Senhora do Desterro, não é? E não apenas na devoção, mas na prática, vivendo essa mística de encontrar fontes no deserto, de encontrar luz na cruz, de saber que às vezes é preciso sair da nossa zona de conforto e ir para o Egito, não é? E de lá, Deus nos traz de volta. Às vezes, o desterro pode ser um remédio amargo, mas um remédio amargo, muitas vezes, é necessário. Agora é a vacina, não é não? A vacina agora, né? Todo mundo tem medo de vacina. Qual é a criança que gosta de vacina? Vai dar até briga agora para tomar vacina. Alguns a favor, outros contra essa bobagem aí. O fato é que a vacina é a única solução efetiva que nós temos. Outras coisas são mercúrio. Você lembra mercúrio? Aquele mercúrio
Doía. uma tinta que se coloca sobre a ferida que não adianta nada, é só um efeito placebo, não é? Mas a vacina é uma picadinha, ela dói, depois até para alguns até fica uma dor meio incômoda, tal, alguns até dão um pouquinho de mal-estar, uns efeitozinhos, tal, 2, 3 dias, mas o fato é que ela protege, ela gera anticorpos suficientes, até 100%, 50%, ao menos 50%, né? Mas impede muita morte. Então, no meio de uma pandemia, agora nós vivemos o oásis da possibilidade da vacina, queremos rezar a Nossa Senhora do Desterro, né? Que nos ajude a encontrar essa fonte no deserto. Padre, muito obrigada pela sua participação hoje conosco. Seja sempre bem-vindo aqui na nossa família Desterro FM, na família Desterro Vitoriosa. Que Deus abençoe grandemente. Esperamos poder ter outros encontros, outros bate-papos muito gostosos com o senhor, assim como esse. Que Deus abençoe o senhor, Padre. Amém. Deus abençoe toda a família Desterro aí, né? Que vai começando um ministério muito fecundo, muito forte, conto sempre com a minha oração, e que continue cantando aí o hino Nossa Senhora do Desterro, que eu espero ainda gravar bonitinho como tem que ser. Deixa acabar a pandemia que temos muita coisa para fazer. Bye, bye. Ai, que gostoso. Tchau, tchau. E você que está nos acompanhando neste momento, essa entrevista maravilhosa com o Padre Joãozinho, continue conosco na nossa programação, que nós temos agora o dia inteirinho com você em oração. Envie seus pedidos de oração pelos telefones da família Desterro Vitoriosa. Envie o seu testemunho, o seu agradecimento para nós, para que possamos partilhar com todos aqueles que ainda não conhecem o poder do nome do Senhor Jesus. Participe conosco e continue na nossa programação. Tchau, tchau!